Eu quero convidá-los ao texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos estudar nesta tarde do verso 1 ao verso 8. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Sofia quase me quebrou, irmãos, durante a última festa da colheita. A cada 30 minutos, ela se aproximava e dizia: pai, o senhor tem 20 reais? De 20 em 20, rapidinho chegamos a 80. Sem mencionar o que ela já havia pedido ao avô. Quando eu percebi o que estava acontecendo, ela me disse: pai, eu só quero investir em missões. Foi o Senhor mesmo que disse, por trás do púlpito, lugar sagrado, que deveríamos investir em missões. Dá para você, meu irmão? De acordo com minha filha, ela estava apenas preocupada com o avanço do Evangelho. Eu não sei ao certo, irmãos. O que sei é que Lucas, o autor de Atos, estava. A partir do capítulo 8, Lucas vai nos colocar diante do avanço do Evangelho para além dos muros de Jerusalém. Vamos ler o texto? Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 8 também. O texto inspirado nos diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos ao Senhor outra vez em oração, irmãos. Pai, muito obrigado por esta tarde do dia que se chama pelo Teu nome, por esta reunião santa, feita para a celebração de tudo que Tu és e faz por nós. Como parte dela, nós abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, queremos orar a partir do que a Tua palavra nos diz sobre este momento. Tua palavra nos diz, por exemplo, que ela é capaz de produzir salvação nos corações. Tua palavra nos diz que ela tem o poder de treinar o homem e a mulher para toda e qualquer boa obra. Tua palavra ainda nos promete sabedoria, a fim de que sejamos capazes de aconselhar e cuidar mutuamente uns dos outros. Faz isso nesta tarde, Senhor, para o louvor do Teu nome e para o crescimento espiritual de nossas vidas. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Segundo estudiosos, a promessa de Jesus em Atos 1:8 é uma espécie de sumário de todo o livro. De acordo com Jesus, os discípulos receberiam o poder do Espírito e logo depois começariam uma vida de testemunho de Cristo. Primeiro em Jerusalém, do capítulo 1 ao 7. Em seguida, na Judeia e na Samaria, do capítulo 8 ao 12.
E por fim, os discípulos alcançariam o mundo conhecido de então, do capítulo 13 ao capítulo de número 28. Eis o sumário do livro de Atos. O texto que acabamos de ler inicia a segunda etapa da promoção da fé cristã. Trata do avanço do evangelho nas regiões da Judéia e especialmente neste capítulo, em cidades de Samaria. E o principal responsável por essa obra missionária foi Filipe, um diácono de Jerusalém. Contudo, como veremos em breve, ele não foi o único missionário ou evangelista daquela época. De toda forma, irmãos, o que fica claro neste texto é que o evangelho avançará exatamente como Jesus prometeu e alcançará todos os povos para a glória do nome do Senhor. Eis a nossa segurança. Eis a segurança para os cristãos que estão diretamente envolvidos com a obra do evangelho. Eis a segurança que deve habitar o coração de todos os cristãos que oram pelo avanço do evangelho, que torcem pelo avanço da mensagem do Senhor. Apesar das dificuldades, a despeito de nossas limitações, o evangelho de Cristo Jesus vai avançar para a glória de Deus Pai. A pergunta é como? Ou o que marca o avanço do evangelho em todas as épocas e em todos os lugares? Usando o adjetivo chave desta passagem, ou seja, grande, eu quero destacar 3 marcas que estão sempre presentes no avanço do evangelho de Cristo Jesus. Inicialmente, a partir do verso de número 2, eu posso dizer que o avanço do evangelho é sempre marcado por grande piedade. Não sei se você percebeu, mas Saulo está presente ao início e ao final do primeiro parágrafo deste capítulo. Ele consentiu na morte de Estevão, verso 1, e ele devastava a igreja de Deus, verso 3. Além disso, não era algo particular ou isolado. Como lemos, o verso 1 nos diz que houve também uma perseguição generalizada por parte dos judeus contra os cristãos. A narrativa ou o relato desta perseguição é interrompido de repente, irmãos, quando chegamos ao verso de número 2. Em meio ao sofrimento da igreja de Jerusalém, surge um notável exemplo de piedade cristã genuína. Lucas nos diz no verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Ao colocá-lo onde está, ou seja, entre os versos 1 e 3 que tratam da perseguição, o autor sagrado está dando destaque ao verso 2. Não se trata de uma informação sem importância ou valor, irmãos. Por que não? Porque, como escreve o pastor Paulo Anglada no texto que sugeri há pouco, os nossos irmãos arriscaram a própria vida para proporcionar um sepultamento digno ao nosso primeiro mártir. E de acordo com Lucas, isso foi um ato de piedade cristã. Detalhe: Lucas não está falando de uma piedade que se ocupa com a contemplação da criação. Tampouco está ele falando de piedade que só faz meditar nas Escrituras. Esta piedade, apresentada no texto, fala de uma disposição corajosa para se identificar com Estevão e para honrá-lo, apesar da perseguição e apesar do perigo.
A pergunta, portanto, que lhes faço é a seguinte: será esta a nossa piedade também? Pensamos em piedade em termos práticos também? Nem sempre, irmãos. Há cristãos que buscam a piedade através de uma vida de solitude e silêncio. Estão sempre nos montes, em retiros espirituais isolados, com portas trancadas, em jejum e oração, buscando piedade. Há outros que entendem piedade em termos de dons. Para eles, homens e mulheres piedosos são aqueles que têm uma habilidade extraordinária de falar ou cantar. Poucos, porém, dão destaque à piedade prática. Contudo, irmãos, como acabamos de ler, a piedade cristã tem sim um lado prático. Como nota o pastor presbiteriano Philip Ryken, ela é menos parecida com uma árvore escondida em algum jardim secreto. E ela é mais parecida com uma árvore que cresce em um parque público. Em outras palavras, a piedade cristã é prática e tem por objetivo o bem dos outros irmãos também. Esta é a sua piedade. Você é visto como alguém piedoso à semelhança destes cristãos anônimos que arriscaram a vida para sepultar um homem de Deus. Escrevendo aos Gálatas sobre a espiritualidade que agrada a Deus, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Notem isso. Paulo não disse, leiam a Bíblia apenas. Ele também não disse, orem à distância somente. Não. Levem os fardos pesados uns dos outros. Isso é piedade na prática. Tiago, pastor de Jerusalém, diz o mesmo em sua epístola geral. Ele escreve: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago não está defendendo a salvação por meio das obras. Não, nunca. De acordo com Paulo, a fé é um dom de Deus. Mas não se engane. A fé verdadeira, a piedade genuína, ou para usar uma expressão de Tiago, a religião que agrada a Deus é prática. Então, quer um conselho para esta semana? Procure alguém da nossa igreja que está sofrendo. Descubra quem é que está passando por um problema. E depois vá ao encontro dele ou dela. Não apenas envie uma mensagem. Não somente diga ao final do culto, estou orando por você. Tome nota, mas faça algo. Estenda a mão, ajude de maneira prática, mesmo que isso exija um custo, ou mesmo que seja arriscado. Cristãos da IPBE, sejamos piedosos na prática também. É o que Lucas quer nos ensinar através deste exemplo. É o que Deus espera de todos nós, quer tenhamos mais ou menos dons. Quer sejamos mais ou menos prósperos, o que Deus espera de nós, irmãos, é que sejamos cristãos piedosos na prática.
pois a piedade é uma marca do avanço do Evangelho no nosso meio. Há mais. Segundo os versos 1, 3 e 4, o avanço do Evangelho também é marcado por grande perseguição. Acompanhar a igreja através do livro de Atos, escreve o comentarista Kent Hughes, é como seguir um animal ferido em uma floresta. Há sangue por todo lado marcando o caminho. De fato, irmãos. E a igreja começa a ser severamente perseguida aqui, no capítulo 8. O verso 1, parte A, e o verso 3 falam da perseguição específica empreendida por Saulo. O verso 1, parte B, trata de nos apresentar a perseguição dos judeus contra os cristãos. Vejamos primeiro a ação de Saulo. De acordo com Lucas, verso 1, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Em outras palavras, Saulo presenciou, participou e aprovou o que fizeram com Estevão, o diácono pregador de Jerusalém. E essa não foi, infelizmente, a única participação dele. O verso 3 é um excelente resumo da vida deste homem antes de Cristo. Veja o que Lucas nos diz sobre ele. Saulo, por sua vez, devastava a igreja e, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O verbo devastar, irmãos, como explica um autor, indica hostilidade e crueldade com o propósito de destruir a igreja. E o tempo verbal empregado por Lucas nos avisa que não foi um ato de fúria pontual. Era algo contínuo. Essa era a vida de Saulo. Tomemos nota disso. O maior teólogo e missionário da igreja cristã é introduzido na Bíblia como seu grande e terrível perseguidor. E ele não era o único. O verso 1, parte B, registra: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Por todos, entenda uma hipérbole, a figura de linguagem que dá ênfase a uma informação. Obviamente, cristãos ficaram para trás. E quanto à razão por trás da permanência dos apóstolos, a decisão deles deve ser vista como um ato de fidelidade e coragem. Como escreve um comentarista, os discípulos que fugiram não eram necessariamente menos corajosos do que os apóstolos que permaneceram. Nem esses foram menos prudentes do que os irmãos que foram. Pois os oficiais devem ser sempre os últimos a deixar o navio em perigo de naufragar. O mais importante de tudo, irmãos, embora não devamos subestimar o sofrimento dos nossos irmãos, é a informação que Lucas nos dá no verso 4. Apesar de toda a perseguição, Lucas nos diz o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nas palavras de John Stott, o feitiço do diabo se voltou contra ele mesmo. E o vento da perseguição só fez aumentar a chama da evangelização.
E por mais que não tivessem uma clara noção dos acontecimentos no momento, quando os cristãos olharam para trás em retrospectiva, eles se viram muito mais como missionários, muito menos como refugiados políticos. Será que é assim que nos enxergamos, cristãos? Como missionários no mundo? Este texto nos apresenta uma lição de evangelismo muito importante. O evangelho avançou, quebrando barreiras e atravessando fronteiras, através de homens e mulheres comuns, e não por meio de homens dotados, renomados, cheios de currículo. Os apóstolos ficaram em Jerusalém por uma boa razão, como acabamos de ouvir. Os cristãos, porém, pela sabedoria de Deus, foram dispersos e acabaram se tornando eles mesmos responsáveis pela evangelização da Judeia e da Samaria. Percebamos isso, nenhum deles foi enviado formalmente pela igreja. Nenhum deles frequentou um seminário por 4 anos. Eles simplesmente se mudaram de cidade para outra. Fugiram da perseguição, foram em busca de um novo lugar onde morar, trabalhar e estudar. Mas chegando, se estabelecendo, simplesmente evangelizavam por trás do balcão. Ou falavam ao vizinho de lado. Repartiam com as pessoas o que Jesus havia feito por elas na cruz do Calvário. Simples assim. Deveria ser do mesmo jeito agora, irmãos. Não precisamos de um dia de evangelização. Ninguém aqui precisa ir ao seminário para aprender a repartir o evangelho. Você só precisa aproveitar aquela conversa informal que você tem com um colega de trabalho. E em algum momento falar para ele de quem você era e de quem é agora por causa da obra de Cristo. O que eu preciso fazer é aproveitar melhor as refeições que faço com minha esposa e filhos. Relembrá-los o evangelho constantemente. E apontar para eles o caminho da mudança do meu coração. Eu os amo muito mais por causa de Cristo Jesus. O que você precisa, meu irmão, é lembrar que Deus o levou para este trabalho, ou para aquele bairro, com propósitos maiores do que você mesmo. Ele estava pensando no avanço do seu evangelho. Ao mesmo tempo, irmãos, não podemos esquecer o avanço do evangelho nos lugares mais distantes da terra e nos corações de pessoas que jamais veremos face a face. Estou falando de missões propriamente. Estou falando de Levi e Bruna, de Felipe e Carol, de Tiago e Anusca, de Lucas e Marília. Nós evangelizamos pessoas com quem vivemos, com quem temos algo em comum, que já conhecemos há anos. Nossos irmãos não. Eles se arriscaram para pregar o evangelho a pessoas que jamais conheceriam, não fosse a obra missionária. Por eles então, irmãos, nós precisamos nos colocar de joelhos em oração, para encorajá-los. Ainda que à distância, precisamos enviar cartas, e-mails, mensagens. Ao tê-los no nosso meio, precisamos levá-los à nossa casa. Para suportá-los no campo, precisamos repartir o que temos recebido do Senhor. Pois nós não queremos ver o avanço do evangelho apenas aqui. Ao menos a nossa igreja, irmãos. A nossa igreja precisa desejar ver o evangelho avançando para alcançar os confins da terra. Exatamente como Jesus prometeu e vai cumprir para a glória de Deus Pai.
Este texto também nos apresenta uma lição de soberania, irmãos, a qual é igualmente importante. Na verdade, talvez esta aplicação seja a mais cara para o coração de alguns nesta tarde. Por quê, Renan? Porque nem sempre, irmãos, entendemos bem o que está nos acontecendo. É o que, quem sabe, uma mãe está pensando agora mesmo em relação ao filho que se meteu com drogas. Ou em relação ao filho que não atende ao convite do Evangelho. Ou em relação à filha que está doente, acamada em algum hospital da cidade. Por que comigo, Senhor? Por que agora? Será que ele um dia vai mudar, Renan? Minha irmã, se Deus pôde mudar a Saulo, o maior perseguidor da igreja, fazer dele Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, por que duvidaríamos de seu poder? Siga orando, meu irmão. Continue pregando, minha irmã. Descanse em Deus nesta tarde, espere por Ele. Ele é poderoso, soberano e pode salvar os mais perdidos dos pecadores. Eu também, minha irmã. Outras pessoas podem estar se perguntando o porquê da doença do parente próximo, ou questionando a razão do desemprego. Alguns podem estar trabalhando com o que não gostam, desejando ardentemente mudar de vida. Senhor, por que tu não abres uma porta? Seja como for, irmãos, lembremos disso. Deus é sábio, perfeito, jamais erra. Por mais que não gostemos do presente que temos, ele veio de Deus e está sob a mão sábia do Senhor. Pregue ao seu coração nesta tarde. Diga a ele para se encontrar satisfeito em Deus. Bata no coração e diga-lhe: escute a voz do Senhor, Ele é sábio. E se está cansado, o que é natural, de lutar com a vida, de ensinar e não ver resultado, de servir a filho, pai, marido, esposa, tendo a sensação de que está perdendo a vida, eu queria lembrá-lo de um princípio bíblico imutável. A morte de um produz a vida no outro, irmãos. Foi o que Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios: em nós atua a morte, mas em vocês a vida. É sempre assim. Pais precisam perder o sono para dar um melhor sono aos filhos. Filhos precisam se desdobrar entre família e trabalho para cuidar de pais na vida avançada. Funciona assim. Para ver a vida de alguns, em certo sentido, nós mesmos temos de morrer, irmãos. E não deveria ser novidade. Não deveria surpreender você, cristão. Pois foi assim que Cristo conquistou a sua vida eterna, morrendo na cruz do Calvário. Ele foi preso para que você fosse liberto. Jesus morreu na cruz a fim de que eu e vocês pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Siga a lógica. Por que é que você acha que criar filhos seria diferente? Por que pensa que com o seu casamento deveria ser mais fácil? Com o seu ministério seria diferente? Não será. A estrada para a glória
é precedida pela cruz. Esta é a avenida do avanço do Evangelho na África, onde Levi e Bruna estão, mas é também o caminho do avanço do Evangelho nos nossos corações. Sendo assim, irmãos, reclamemos menos da vida. Sirvamos mais as pessoas que o Senhor colocou nos nossos caminhos. Choremos menos e abracemos todo e qualquer sofrimento que o Senhor mesmo enviou no nosso caminho. Pois Ele é bom, não é mau, é sábio. Por mais que não gostemos, Deus sabe como fazer o Evangelho avançar nos nossos corações. Em muitas ocasiões, irmãos, é através do sofrimento mesmo. O avanço do Evangelho, portanto, é marcado por piedade e perseguição. Agora, para terminar, irmãos, eu ainda posso falar a partir deste texto que o avanço do Evangelho é marcado por grande alegria. A estrutura destes últimos versos é bem parecida com a estrutura dos primeiros. Temos uma referência geral, seguida de um exemplo particular. Lucas, ao início do parágrafo, falou da perseguição generalizada e logo depois nos deu um exemplo específico da perseguição empreendida por Saulo. Aqui o autor sagrado faz a mesma coisa. Ele primeiro nos fala da evangelização da igreja, algo geral, verso 4. E imediatamente depois nos dá um exemplo específico. Filipe. Sobre este, Lucas escreve no verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Embora curto, irmãos, este versículo tem muito a nos ensinar. Primeiro, vejamos isso. Filipe não foi apenas um diácono. Como escreve alguém, a igreja o fez diácono. Jesus o transformou em evangelista. Em segundo lugar, irmãos, notemos o conteúdo da pregação do evangelista. O que enchia o sermão dele? Quais eram as suas palavras? Lucas nos diz que ele simplesmente lhes anunciava Cristo. Por último, mas não menos importante, notemos as pessoas para quem ele pregava. Filipe pregou aos samaritanos, um povo etnicamente misto e religiosamente sincretista, impuro aos olhos dos judeus. Sobre este povo, Lucas escreve no verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Vejamos com cuidado os verbos empregados por Lucas aqui. E notemos também a ordem na qual ele os usou. Ouviu, viu, deu atenção ao que Filipe dizia. Embora fale dos sinais que a multidão viu, irmãos, o destaque de Lucas está no que Filipe dizia e no que a multidão ouvia, ou seja, a mensagem do Evangelho. Esta sim, e não os milagres, era a prioridade da pregação de Filipe, a prioridade da história de Lucas. Ainda assim, o texto segue no verso 7 nos falando dos milagres. De acordo com Lucas, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, resultado desta primeira investida missionária,
houve grande alegria naquela cidade. Em outras palavras, a hostilidade existente entre judeus e samaritanos por séculos, ao menos uma cidade de Samaria, apesar da hostilidade, recebeu o Evangelho e os sinais que o acompanharam com grande alegria. E assim, eles anteciparam duas maravilhosas realidades, irmãos. A primeira, o sucesso da obra missionária entre os povos estrangeiros, ou seja, o avanço do Evangelho entre os gentios. A segunda, o próprio céu de glória, onde não mais haveremos de lutar contra o diabo, ou sofrer com doenças e deficiências, sinais e efeitos da queda. Na glória, irmãos, todos eles serão erradicados de nossas vidas para todo sempre. Não é o que você gostaria de desfrutar? Não é o que você também deseja encontrar? Alegria. Amigo, eis o caminho da alegria verdadeira: a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos fez para este propósito. A alegria é o propósito da nossa criação. Contudo, nem sempre a desfrutamos plenamente. Por quê? Porque, como os nossos pais, ao início de tudo, nós também damos muito ouvidos a outras pregações, por assim dizer, a outros evangelhos. O pastor John Piper escreve sobre isso. A boa notícia dos nossos dias pode ser o sexo depois dos 60. Pode ser a alegria da caminhada matutina. Pode ser o benefício da alimentação vegetal. Eu não entendo essa. Ou pode ser uma centena de novidades tecnológicas. O fato é, conclui Piper, que todos parecem ter uma boa notícia sobre a boa vida que ansiamos ter. E a minha pergunta é: será que tais evangelhos conseguem? São eles capazes de promover verdadeira e duradoura alegria? Claro que não, irmãos. Todos nós sabemos disso. É provável que alguns aqui estejam tristes e frustrados com estes falsos evangelhos. Você tentou e não conseguiu. Procurou e não achou. Juntou, conquistou, tem de tudo, mas seu coração ainda está infeliz. Esse é o quadro da sua vida. Eu tenho uma boa notícia de verdade para vocês. Por causa de Cristo Jesus, você, pecador perdido e frustrado, você que está me ouvindo, você pode se achar na presença de Deus Pai, agora e para todo o sempre. Ele, diferentemente de tudo que existe na criação, é sempre estável, é sempre o mesmo. Deus não muda. Ele, somente Ele, é todo poderoso, plenamente capaz de nos dar tudo o que precisamos para a alegria dos nossos corações, hoje, amanhã e eternamente. Amém. O que você precisa fazer pela primeira ou 10ª vez na vida? Se apropriar deste evangelho pregado. Ouvi-lo atentamente semana após semana. Ministrá-lo ao seu coração a cada manhã, pois o seu coração, como o meu, é fraco. Facilmente se torna incrédulo. Rapidamente se desvia do verdadeiro para os falsos evangelhos.
Pois nós sabemos, irmãos, esta é a nossa alegria de verdade. Apesar das circunstâncias, apesar de nós mesmos, somos amados por Deus por causa de Cristo para sempre. Este também é o caminho da alegria de todos os povos e de todos os pecadores, até mesmo dos samaritanos. Não sei se você viu, mas Lucas está estabelecendo um contraste entre os judeus, o povo da aliança, e os samaritanos, um povo impuro para os judeus. Curiosamente, no texto, o povo da aliança rejeita o evangelho e persegue os cristãos. Os samaritanos, o povo impuro, por causa do evangelho, é recebido na família da aliança. Eis a grande graça do evangelho, irmãos. Os mais misturados dos pecadores, os mais sujos dos homens e mulheres, podem ser aceitos na família de Deus por causa de Cristo. Por que você não atende a este convite nesta tarde? Ah, Renan, eu tenho um passado. Quem aqui não tem, meu irmão? Ah, pastor, eu não me sinto digno. Quem se sentiria digno na presença de um Deus santíssimo? Nós não somos salvos pelo nosso valor. Não somos aceitos por nossa dignidade. Não seremos inseridos na família de Deus porque acertamos. Nós somos salvos pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Tem passado? Eu também tenho. Deus também tem. 2000 anos atrás, Deus enviou o seu único filho a este mundo para assumir o seu lugar, passado, presente e futuro, a fim de pagar por cada um todos os seus pecados. De modo que agora, mesmo sendo um pecador, você pode ser chamado de filho de Deus para sempre. E de novo, irmãos, o meio desta salvação que nos alcança é a pregação do evangelho. Alguém prega, alguém fala, e então tomamos conhecimento, ciência do que Deus fez por nós na cruz. Ouvimos, recebemos o presente imerecido e respondemos com fé e arrependimento. Ponto. Faça isso nesta tarde. Receba e responda ao evangelho. E depois, Renan, depois torne-se você mesmo um pregador da alegria deste evangelho. Agora, tenha cuidado com o que fala. Escolha bem as palavras de sua pregação. Ah, não tem muitas, não tem problema. Lucas foi breve. Seja breve, mas siga os passos de Filipe. Pregue somente Cristo para a salvação dos pecadores. Não me venha com 10 passos para a vitória. Pecadores não precisam de uma vida boa, pecadores precisam de perdão. Não saia por aí falando dos 7 degraus para uma vida maravilhosa na terra. Pecadores não precisam disso, eles estão perdidos, precisam de um caminho. Este caminho não é a saúde, não é o conforto, não é longevidade, irmãos. Este caminho é Cristo. Preguemos Cristo para a salvação de todos os povos. Qual será o resultado, irmãos? Misteriosamente, e os cristãos que me escutam vão me entender, misteriosamente, por causa do evangelho, nós experimentamos um pouco do céu ainda na terra. Não fique confuso. Não me tenha por um pregador da televisão. Não. Eu não estou dizendo que por causa do evangelho você não vai sofrer. Não estou dizendo que por causa do cristianismo você não vai morrer. Não é a isso que me refiro. Não poderia falar a partir desse texto nesses termos. Pois certamente não foi o que Filipe viveu.
Não foi esta a experiência da igreja de Jerusalém. Ambos foram deportados, irmãos, expulsos de casa. Precisaram fugir para nunca mais voltar. Misteriosamente, longe de casa, do conforto, dos parentes e dos amigos. Eles eram as pessoas mais felizes da terra. A cada cidade que chegavam, pregavam o Evangelho. O Evangelho então produzia uma alegria poderosa no meio deles. Pessoas eram curadas, libertas de demônios, e todos desfrutavam de comunhão com Deus. Eis um retrato do céu, irmãos. Toda vez que somos abraçados por irmãos em tempos de sofrimento e crise, toda vez que um irmão nosso é curado por ação de Deus, toda vez que o Evangelho é pregado e que pessoas se voltam para a adoração do Cordeiro, toda vez que nos reunimos aqui, domingo após domingo, nós estamos antecipando o que viveremos no céu para sempre. É o que você tem vivido? Você poderia me dizer hoje: Renan, apesar do sofrimento, apesar da crise, apesar de não ter em quem votar, eu sou feliz em Cristo Jesus. Esta alegria, meu irmão, está disponível a todos aqueles que creem e descansam em Cristo Jesus. Misteriosamente, apesar do câncer, do desemprego, da traição, do divórcio, crentes são felizes no Senhor. E é isso que o mundo não entende. Louvado seja o Senhor por isso. Sofia me disse que estava preocupada com o avanço do Evangelho, irmãos. Lucas está igualmente preocupado com o avanço do Evangelho. Você está? Também se preocupa? Será que nós nos preocupamos com o avanço do Evangelho ao redor do mundo? Deveríamos. Pois eis o que Deus espera de nós. Cristãos de todas as eras e em todos os lugares devem se preocupar com o avanço do Evangelho. Para vivenciá-lo no coração, para promovê-lo fora dele, nós precisamos buscar uma vida piedosa na prática. Nós precisamos pedir a Deus nesta tarde coragem e intrepidez para pregar o Evangelho apesar da perseguição. Nós devemos cultuar para buscar ter em Deus a nossa alegria. Assuma um compromisso de responder ao que você ouviu. Diga ao Senhor que é assim que você quer viver. Ore por nossa igreja, a fim de que ela seja piedosa, corajosa, alegre no Senhor. Seremos assim todos os dias, Renan? Claro que não. Nós vivemos em um mundo caído e ainda somos habitados por uma natureza pecaminosa. Você vai falhar, eu vou enfraquecer ao longo do caminho. Mas se lembremos, irmãos, ao final desta mensagem, algo muito importante. O Evangelho não é uma boa notícia apenas para incrédulos. Ele também é boa notícia para crentes. Ele não é somente uma boa notícia para não cristãos. Ele é a única notícia que Deus tem para cristãos também. Não chegaremos ao final porque acertamos, porque tiramos 10 em todas as provas. Nem ficaremos do lado de fora, porque não tiramos 10 em todas as provas. Nós somos salvos pela graça de Deus e pelos feitos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nos apropriemos todos do Evangelho ilustrado, meio de graça através deste sacramento agora.
venha em confissão, venha em oração, participe desta mesa em adoração àquele que morreu e ressuscitou por você ao terceiro dia. Oficiais que estão na escala, por favor, irmãos, se aproximem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deus Santo, nós te agradecemos, porque somente por tua graça, mais uma vez o povo eleito vem aqui para diante do seu Senhor participar de uma refeição solene, na qual nós celebramos o pacto da graça no qual nós fomos recebidos. Sim, Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver não apenas esse momento agora, mas que todos os dias da nossa vida sejam vividos nessa consciência de que nós somos aceitos por Ti. Graças a Deus. De que nós fomos alvo da Tua graça salvadora. Nos ajude, ó Pai, a viver com essa perspectiva em nossa vida. E que haja louvor, que haja ação de graças, que haja, ó Deus, quebrantamento, que haja santificação, que haja engajamento na missão, ó Deus, que haja glorificação do Teu nome. Nós te agradecemos porque nesse momento podemos olhar para esses elementos, pão e vinho, e podemos ser relembrados do sacrifício do Senhor por nós. Sim, Senhor. Nós te agradecemos porque nesse momento, ó Pai, o Senhor usa elementos tão simples para vivificar a nossa fé e para nos conceder mais graça. Sim, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque dessa forma o Teu Evangelho é também demonstrado de uma forma visível, Deus, através dessa ceia. Nós te agradecemos por todo o amor, nós te agradecemos por toda a graça, te agradecemos sobretudo, ó Deus, pelo perdão que nos faz em Cristo dignos de participar dessa mesa. Te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma última oração com o pastor André e logo depois ele vai impetrar a bênção do Senhor sobre nós. E aí eu peço a vocês o seguinte: não saiam antes do término do culto. Nosso culto termina com um amém coletivo. Então não saia antes. E eu peço que ao término da bênção nós tenhamos um momento para repetir este refrão, enquanto eu, ele e os oficiais nos dirigimos para a porta da igreja. Combinado? Pastor André, cadê ele? Está aqui, tá bom. Pensei que ele estava se escondendo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos e te somos gratos pela oportunidade de prestarmos um culto agradável ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos louvores que foram expressão, Pai, do nosso coração, em gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te louvamos pela palavra ministrada pelo Teu servo, que nos alerta, Senhor, que devemos viver uma vida piedosa na prática, que nos leva a entender, ó Deus, que a jornada, ela é uma jornada que envolve o sofrimento, a luta, a perseguição. Como também, Senhor, nos leva a entender que é pregando o Evangelho que de fato desfrutamos da verdadeira alegria. Por isso, Deus, aplica esta palavra aos nossos corações. Que esta semana, Senhor, venhamos meditar nesta palavra e venhamos vivê-la para a glória e louvor do Teu santo nome. Leva-nos em paz para casa, Pai. Dá-nos um restante de domingo na Tua presença. Abençoa esta semana, Senhor, que seja uma semana que venhamos testemunhar da Tua palavra. Livra-nos do mal, Senhor. É assim, Pai bendito, que nós oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz: amém. Louvemos ao Senhor. Sim, eu amo.